Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Pessoal, nós estamos aqui já no 7º tema, onde estamos estudando durante esse trimestre de 13 lições, o grande conflito. Hoje nós vamos estudar sobre motivados pela esperança. Hoje nós vamos estudar o tema da grande esperança que move todos os corações a todo momento, que é a esperança da volta de Jesus Cristo. Nós vamos estudar um pouquinho mais sobre como aconteceu, a revelação dessa história. Temos aqui o acompanhamento, dos capítulos 18, 19, 20 e 21 do livro O Grande Conflito, quem tem a oportunidade de acompanhar. E teremos aqui a participação também do Ricardo, do Alexandre, do Marcos André e a minha participação do Lúcio, lá com as perguntas para discussão. E também teremos, claro, a sua participação. O pessoal está atendendo um apelo, está deixando lá um alô, deixando a cidade, da onde eles estão falando, então vai ter bastante alô hoje e a gente vai conhecer muitos lugares da onde nos acompanham. Beleza, pessoal? Então fiquem ligados, não se esqueça, se gostar do conteúdo é muito importante, pessoal, deixe seu joinha aí na TV, no celular, no computador, é muito importante. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal e também sempre deixe o sininho acionado para você receber os alertas de todos os conteúdos lançados aqui na plataforma. Beleza, pessoal? Então, chama a vinheta. Bom, pessoal, esse é o momento de nós conferirmos então a sua participação aqui no nosso vídeo, no nosso conteúdo, os comentários. Temos muitos comentários, o pessoal falando de onde que está falando, de onde que nos acompanham, lembrando que o nosso vídeo é capitulado, então dá para você curtir cada parte do vídeo de acordo aí com a sua disponibilidade do tempo, beleza? Temos no pódio dos comentários aqui os 3 primeiros a comentarem. Infelizmente houve um pequeno atraso no lançamento do vídeo no sábado, ao invés de lançar às 13, foi perto das 15, mas ainda bem que deu para lançar. Então temos aqui no pódio, pessoal, a Regiane Alves, Jorge Santos e Valtazo Rocha, os 3 primeiros a comentarem. Que deixa aqui um recadinho para todo mundo. A Regiane diz assim: boa tarde, irmãos do canal Entre Linhas. Feliz sábado. Essa semana esse tema vem a nos esclarecer sobre esse assunto das 2 testemunhas. Ouvi tanta coisa, tanta interpretação, achei muito interessante a colocação do Lúcio em relação ao pátio, Muitos de nós queremos a graça, mas rejeitamos a obediência, exatamente. Hashtag fui até as perguntas do Lúcio, com certeza a Regiane deixou até um comentário aqui sobre elas e deixa o coraçãozinho. Muito obrigado, irmãos. Obrigado também, Regiane Alves, por estar sempre conosco aí, prestigiando e estudando a Palavra de Deus conosco. Temos aqui o comentário de Jorge Santos: estou ligado no estudo, sou de João Pessoa, Paraíba. Um abraço para os nossos irmãos cristãos que gostam de estudar a Palavra de Deus lá de João Pessoa, Paraíba. Valtazo Rocha, eu também ligado de São Simão, Goiás. Valtazo Rocha, acho que é a primeira vez que o Valtazo comenta aqui, obrigado pelo seu comentário, já pegou o pódio aqui no 3º lugar, ligado lá em São Simão, Goiás. Um abraço aí para os nossos irmãos de Goiás, especialmente da igrejinha aí de São Simão, nessa cidade. Kaká Adolins deixa aqui 3º lugar, já está bom. Pegou o 4º aqui, acho que os 2 comentários juntos, mas o YouTube colocou em 4º. E ele diz assim: feliz sábado a todos os entrelinheiros. E é interessante porque entrelinhense, entrelinheiros, entrelinhanos, e estamos entrelinhaneanos. Temos aí que parece paulista e paulistano, pessoal? Tem uma variação aqui, depois temos que definir melhor esses termos. Temos também a Flávia Gariane, minha esposa, Gatão, te amo. Ela deixou um comentário, é isso aí. Valdenice Mártires Cerqueira, boa tarde, irmãos entrelinianos, queridos e amados. Estava aguardando a publicação do vídeo. Graças a Deus eu consegui estudar juntamente com todos vocês. Hashtag CCC, curtido, comentado e compartilhado. E também ela deixa aqui um monte de coraçãozinho. Obrigado, Valdenice. A Saskia Câmara, estou por aqui sempre, viu? Abraço a todos vocês. Saskia, com certeza eu sei que você está, nem sempre dá tempo da gente comentar, mas que bom que você deixa um alô de vez em quando aí, dá um sinalzinho de vida, é muito bom receber. A Beth Souza diz assim: eu agradeço aos que oraram por minha irmã, a Nora. Nessa madrugada, ela descansou em Jesus. No momento, sinto um misto de tristeza pela perda e também de alegria pela certeza do reencontro na primeira ressurreição. 1 Tessalonicenses 4,16. Que Deus nos abençoe a todos do estudo de As 2 Testemunhas. E aí o Alexandre deixa que Deus conforte o coraçãozinho aí da Beth Souza, em sua dor
da irmã, que a esperança na ressurreição sirva de consolo neste momento. Exatamente, Beth, que possamos agradecer a Deus nesse momento de dor, pelos anos que nós tivemos as pessoas conosco, né? A gente sente porque a perda de não poder mais ter aquelas experiências gostosas com quem a gente ama, mas que nós sejamos gratos também pelo tempo que nós tivemos ela e pela maior esperança, né? Como a Beth coloca aqui no comentário, porque não são 40, não são 80 anos, né, que vão nos fazer felizes, mas é uma eternidade ainda que Deus tem preparado. Isso aí. Genésio Mioto, na lição dessa semana, vem falando de dois acontecimentos muito importantes. É o maior acontecimento em toda a história. Eu tenho as duas notícias para dar para vocês. Uma é boa e uma é ruim. Então vou dar a primeira notícia, que é boa. Na ocasião da volta de Jesus, quem estiver preparado irá para o céu. A segunda, já é a segunda notícia, é a volta de Jesus. Se você não estiver preparado, é uma notícia ruim, né? É isso aí. E ele deixa também, né, o Genésio Mioto aproveita, né, já que amanhã, né, esse vídeo é lançado no sábado, então amanhã, domingo, eu estava esquecendo, mas ainda eu acho que dá tempo. Eu quero dar os meus parabéns a todas as mães desse grupo e as mamães também que estão aqui ouvindo ou lendo as mensagens. Os meus parabéns a vocês, mamãe. Vocês são a razão de nós estarmos vivendo neste mundo. Meus parabéns. Exatamente, um abraço a todas as mamães que conseguem entender um pouquinho do amor de Deus, né? Só o amor de mãe, o amor de pai que consegue assim traduzir um pouquinho do amor de Deus para nós. O Carlos Teófilo é um sobrenome também de um amigo meu, Oséias Teófilo, não sei se é parente, mas Carlos Teófilo deixa assim, né? Irmãos e irmãs em volta de todo mundo aí, este é o mais profundo, né, estudo da escola sabatina que com certeza eu conheço. E aí ele fala: aos irmãos brasileiros, o que se pode dizer? Que vocês estão em boa companhia. E aí o Carlos, né, diz assim: estão com os melhores por vários motivos. Ele coloca aqui com muito carinho, né, porque que ele gosta aqui do Entre Linhas. Ele fala que são profundos, são imparciais, diversificados, honestos, fiéis na exposição, etc, etc, etc. E o Carlos ainda diz: felizes somos nós termos esse grupo entrelinheiros para nos auxiliar no estudo da lição da Escola Sabatina. Sou fã incondicional. Obrigado, Carlos, pelo carinho. E vocês também, né, não são? Abraço aos 4. Obrigado, Carlos. Carlos, eu não lembro, né? Acho que o Teófilo talvez já tenha comentado alguma vez, mas faz tempo que você não comenta. Obrigado pelo super carinho, por colocar aqui, né, as qualidades. E que bom mesmo que você e todos os demais conseguem entender, né, qual que é o objetivo que a gente traz esse material aqui para vocês. Lembrando, Carlos, que esse material tem sido uma bênção primeiro para mim, para o Ricardo, para o Alexandre, para o Marcos, e aquilo que é bom a gente quer compartilhar, né, pessoal? Então, valeu mesmo, Carlos, pelo super carinho. Temos aqui também Natalice Santos. Agradeço a vocês pelo esclarecimento, pelos esclarecimentos, na verdade, né? Obrigado, graça e paz para todos. Feliz semana. Dirceu Silva também diz assim: muito esclarecedor, obrigado. Uma boa semana para todos vocês. Josefa Ascenso diz assim: gratidão a Deus, sempre por ter direcionado vocês para o meu estudo propriamente dito da Bíblia, com as lições da Escola Sabatina tão bem apresentadas por vocês, meninos abençoados. Vocês são necessários, maravilhosos e absolutos. Deus continue abençoando a plataforma de vocês em tudo, por tudo, em todo o tempo. Obrigado, Josefa. E ela diz assim ainda: ótima e abençoada semana para vocês 4 e também para todos os entrelinhenses, entrelinhenses, até que Jesus volte. E ela deixa aqui o hashtag fui até o final do vídeo. O vídeo ficou um pouquinho comprido, né, pessoal? Mas quem é da família Entre Linhas está acostumado, né? Joivaldo Santos também deixa aqui, ó: boa noite, irmãos, como estão vocês? Graças a Deus, Joivaldo, estamos bem, né? Meu filho passou aí por umas febrinhas também. E o Joivaldo completa assim, ó: aqui em casa todos estamos com tosse e até febre. Orem por nós. Então, oremos aí pela família, nosso querido irmão Joivaldo. E louvado seja Deus que daqui a pouco essa febrinha passa, essa tosse passa e que vocês estejam 100% restaurados. A Maria Higg diz assim: boa noite para todos nós que estamos aqui mais uma vez estudando semanalmente a lição. Que Jesus volte logo. Amém, Maria Higg. Que acaba com todo esse sofrimento. Cria em mim, ela pede, um coração puro e verdadeiro, que possa ser uma testemunha fiel. Amo a todos. É isso aí, Maria Higg, né? Faço minha oração aí da Maria Higg. Precisamos de um coração transformado.
Elaine Mendes. Oremos uns pelos outros, diz a Elaine, pelas igrejas adventistas do mundo inteiro, principalmente pelos irmãos do Sul, do Rio Grande do Sul. Amém. Lembrando, pessoal, que você pode, às vezes você não pode deixar suas atividades, ou talvez você não é um bombeiro, como o nosso amigo aqui, José Carlos, aqui da igreja, que está lá no Rio Grande do Sul fazendo parte da frente de apoio, mas você pode ajudar. Sua igreja com certeza mandou aí o sos@adra.org.br, você pode mandar um Pix, nesse valor, e aí você não pode ir lá, mas o seu recurso, aquela bênção que Deus derramou sobre você, você pode se tornar um rio de bênção e deixar vazar um pouquinho dessa bênção para a Adra, porque a Adra está lá, temos muitos ministérios trabalhando lá, o G148 Team, temos um monte de gente, os irmãos estão se movimentando mesmo, mas eles precisam às vezes de recurso para se sustentar, para apoiar as pessoas. Então, sos@adra.org.br, manda o seu Pix, com certeza vai abençoar muita gente lá no Rio Grande do Sul. Valeu, Elaine, pela lembrança. A Rosinalva Pereira, louva a Deus por suas vidas. Obrigado, Rosinalva. E também temos aqui o comentário, só pegar o nome dele aqui, Engrácia Cassimiro. Não sei se é o nome estrangeiro, Engrácia, não vou nem chutar. Engrácia Cassimiro diz assim: glória seja dada a Deus por seu amor incondicional em a palavra divina chegou até nós, através da Bíblia Sagrada que foi escrita com sangue, o sangue de Cristo, Casimiro? Ele diz assim: obrigado pela maneira sábia que dirigem a lição da Escola Sabatina. Grato pela mensagem, estou assistindo aqui de Angola, na província de Bié, município Cuito. Amém. Então, nosso amigo Cassimiro, vou chamar de Cassimiro, tá? Que é mais fácil para nós aqui. Lá de Angola, na província de Bié, município Cuito. Então, um abraço para os irmãos aí de Angola. Tínhamos mais um irmão de Angola, agora até esqueci o nome dele, ele sempre estava aqui, estava na ponta da língua. Então, temos mais um aqui, o Cassimiro, em Angola. Temos já uma igrejinha lá, entre linhas, lá em Angola. Um abraço para vocês. E temos também aquele comentário muito caprichado também do nosso irmão João Cavaco. João Cavaco, obrigado. João Cavaco também faz parte aqui da nossa família Entre Linhas, e ele deixa um comentário assim. Hoje, até que não está tão extenso, vou lê-lo na íntegra. Comentário das duas testemunhas do capítulo 11 de Apocalipse. Ele diz assim: diz Deus em Isaías 55:11, a minha palavra vai, mas nunca vem vazia. E aí ele pergunta: qual foi a grande colheita dos 1260 anos de perseguição constante por Roma papal na Europa, desde Justiniano em 538 até 1798, com a queda de Roma por Napoleão pelo general Berthier? Qual foi a grande colheita? E aí ele coloca 6 itens que ele considera que foram 6 grandes colheitas, 6 grandes contribuições. 6 grandes acontecimentos se deram. O primeiro acontecimento em 1797, a formação do grande Estado francês, que sob o comando de Napoleão formou o Código Napoleônico, originando na França e nas outras nações o direito exegético positivista que separou o Estado da religião e ordenou a funcionalidade normativa da família, propriedade privada e de outros valores, como a liberdade, a vida, a igualdade, a solidariedade e a propriedade privada, acabando de vez com o antigo regime que criou miséria e perseguição aos crentes. Segundo item aqui, em 1798, a queda em ferida de Roma papal, segundo Apocalipse 13, essa ferida que foi um alívio para a Europa, se curaria com a união entre Roma, protestantismo e espiritismo, nos fins dos tempos, como está acontecendo atualmente, antes do juízo e da segunda vinda de Cristo. Terceiro item que o irmão João Cavaco destaca: a partir de 1800, a formação das grandes sociedades bíblicas que permitiram a divulgação do Evangelho. Quarto item: o confronto e aviso de que aconteceria no endeusamento do racionalismo do direito pelo iluminismo no século XIX e XX, que traria o ateísmo e também o secularismo às religiões. Estamos já acolhendo esse item 4, 5. O aviso que viria outra guerra pela luta de classes na idade contemporânea. Estamos aí, brigando todo mundo contra todo mundo. 6. O aviso de que iria soar o juízo investigativo com a entrada de Cristo no lugar santíssimo em 1844, que é o trono de Deus, para finalizar com o juízo final da segunda vinda de Cristo. E aí ele coloca assim: em suma, as duas testemunhas são a capacidade de Deus, que faz do seu povo aparentemente derrotado um povo vitorioso, que beneficia
toda a terra. Mas então, quem são essas duas testemunhas de Apocalipse? Pergunta aqui o irmão João Cavaco. E ele coloca: a palavra, o povo de Deus na companhia de Cristo e pelo Espírito Santo. Ou seja, as duas testemunhas também significam o reforço da confiança no plano eterno da salvação de Deus para a terra. Nunca, mas nunca julgue que está acontecendo se dá ao acesso ou sem a vontade de Deus. Desculpa, se dá ao acaso ou sem a vontade de Deus. E aí, já tentou descobrir as causas onde tu estás incluído? Ninguém fica de fora. Tudo e todos contam. Mas que maravilhoso Deus. João Cavaco, peregrino em Lisboa, de Portugal, na União Europeia, em conflito até o dia de Cristo pelo Espírito Santo. Obrigado, irmão João Cavaco, pelo carinho. Temos mais comentários aqui, fique aí mais um pouquinho, pessoal, na seção de comentários, senão já dá para pular lá para a oração inicial. Mas temos aqui, estamos terminando ainda. Temos a Adriana Kuhn. Olá, queridos pastores virtuais, o Lúcio, o Ricardo, o Alexandre e o Marcos André. Sempre um privilégio estudar a lição com vocês, missão cumprida e vamos que vamos até a lição 7. Chegamos na 7ª lição, né, Adriana? Abraço carinhoso a esse quarteto abençoado. Hashtag fui até a oração final do Lúcio. É isso aí, o tchauzinho. E também hashtag João Cavaco, fica firme e forte. Ó, isso aí, a Adriana Kuhn também curte muito o João Cavaco. Vera Simões, agradeço aos irmãos pelo estudo da Palavra de Deus, deixando o recadinho dela, que Deus abençoe vocês, obrigado, Vera. A Helena Saraiva também marcando presença aqui, meninos abençoados e amados, boa noite, que lição maravilhosa, louvado seja Deus pela vida de vocês. Hashtag fui até o final, diz a Helena. Hashtag CCC, curtido, comentado e compartilhado, feliz semana a todas, amém, 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 e um monte de coraçãozinho. Obrigado, Helena, pelo carinho, que você sinta aí também muito querida aqui no nosso canal. Temos o comentário aqui da Sandra Bittar, que também sempre deixa aquele recadinho e diz assim: oi meninos, a lição nos auxilia a entender, interiorizar, perceber a abrangência de conhecereis a verdade vos libertará, lá em João 8:22. Conhecimento é poder, é possuir o poder de exercer o livre-arbítrio. Muitos personagens citados na lição foram submetidos às mais diversas situações de censura, martírios, prisão e nunca se sentiram tão livres. É uma frase muito forte, né, Sandra? Hashtag fui até o fim, a Sandra diz. Muito obrigado pela riqueza de análise e apresentação do conteúdo. Muito bom, Deus abençoe vocês. Familiares, sempre grande abraço. Obrigado aí pelo carinho. Mais 2 comentáriozinhos aqui, pessoal. Edilza Nascimento, marcando presente também o carimbinho da Edilza. Vídeo curtido, comentado e compartilhado. Obrigado, Edilza. E o Antônio de Mello, muito bom, muito boa aula de história. Obrigado, que Deus abençoe sempre. Bom, pessoal, esses foram então os comentários que eu consegui ler no dia da gravação. Perdoa-nos aí, né? Se você comentou, a gente não conseguiu ler, porque você não comentou até agora, mas não importa. O importante é que você está aqui assistindo e estudando a Palavra de Deus, e mais do que isso, né? Sendo não um lago, um mar morto, né? Mas sendo um rio que flui as águas da bênção, né? Das bênçãos materiais e também das bênçãos espirituais. Beleza, pessoal? Vamos iniciar então o estudo aqui com o Ricardo, com o Alexandre e Marcos André, também comigo lá no final com as perguntas. Mas antes, te convido a buscar o Senhor numa palavra de oração. Oremos. Santo Deus, muito obrigado, Pai, por mais um dia de vida, pela oportunidade que temos aqui de estarmos reunidos no sagrado nome de Cristo Jesus, para estudarmos agora, Pai, sobre mais esse tema da esperança, como nós podemos carregar, Pai, essa esperança dentro de nós. Esteja também, Pai, neste momento alimentando desta esperança as pessoas que no Sul passam por dificuldades, por aflições, por muitas vezes desespero, Senhor. Nesse momento de oração, dirigimos nossos pensamentos e clamamos aos céus que o Senhor encarregue anjos de irem lá, Pai, ajudá-los. E de forma muito física, muito presente, eu sei que muitos anjos estão indo para lá e muitos materiais. Que essas pessoas se sintam queridas, amadas, fazendo parte de uma grande família que é o Brasil, Senhor. Agora, Pai, pedimos que o Senhor continue usando aqui o Ricardo, o Alexandre, o Marcos, a mim, no entendimento dessa grande mensagem que temos que viver e também repassar. Continue, ó Pai, não somos dignos de nada, somos pó, mas o Senhor nos ama e recebemos pela graça de Cristo Jesus esses privilégios e é em nome dele que oramos. Amém, Senhor. Então chega aí agora, Ricardo, é com você. Então vamos lá, pessoal, motivados pela esperança, lição número 7. Seguindo o nosso protocolo interlineano, vamos analisar um pouquinho o título
da lição, trouxe aqui algumas expressões hebraicas para vocês. A primeira expressão hebraica, gente, que eu trouxe para vocês vamos analisar a primeira questão da esperança. A primeira palavra que eu trouxe para vocês é uma palavra mais próxima, cuja tradução ela se aproxima em todas as suas conotações com aquelas palavras que são meio que irmãs ali na língua portuguesa em significado. A expressão sever, ela significa esperança, expectativa e fé. Fé no sentido de esperar mesmo, de expectar. Então, esta palavra, ela está dentro dessa conotação assim mais de uma expectativa, de esperar. A segunda palavra que eu separei para vocês é tekumá, que ela significa, ela significa esperança, consistência, mas ela também significa renovação, renascença, subsistência e existência. Ela está atrelada ali com toda essa questão existencial. Então é uma esperança, mas na língua hebraica ela se aplica a outros contextos diferentes do contexto que se aplica a sever, que é mais a questão da mente. Essa é uma esperança mais ligada a um renovo, um renovamento da existência do indivíduo, da existência do ser. Agora, no verso áureo, no verso para memorizar, tem uma terceira palavra que também vou trazer para vocês. O verso para memorizar diz o seguinte: naquele dia se dirá, eis que este é nosso Deus, em que esperamos. E aqui a palavra é kavá, palavra hebraica. E ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardamos. E aqui não aguardamos de novo, mesma palavra, kavá. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Primeiro ponto. Vocês perceberam que aqui durante 2 oportunidades apareceu a palavra salvação. Salvará e salvação. Salvação aqui no texto, Yeshua. Exatamente, gente. É a raiz do nome do Mashiach, o nome do Messias, o nome do Cristo. Yeshua é da mesma raiz de salvação. Agora, a palavra que aqui foi traduzida para a língua portuguesa na primeira parte do verso por esperamos e na segunda parte do verso por aguardamos é kavá, que significa aguardar, esperar, mas também significa buscar. Então vocês percebam que essa expressão kavá, ela diferente da língua portuguesa, onde o aguardar muitas vezes traz aquela conotação passiva, na língua hebraica não. Ela já traz consigo a possibilidade de um aguardar ativo também. Vamos continuar então, gente. Daí no sábado nós temos o autor da lição enfatizando os pontos, né? No Velho Testamento ele não cita, ele simplesmente fala de um estudioso, né? Um estudioso que fala de 1845 referências à segunda vinda do Messias, do Cristo, no Antigo Testamento, falando que nos 260 capítulos do Novo Testamento há mais de 300 referências ao retorno ou segunda vinda de Cristo. Uma em cada 25 versos. Depois o autor da lição, aqui no sábado, gente, ele ainda vai falar que depois que a reforma da Europa naufragou e foi dificultada pelas divisões e conflitos, o protestantismo criou raízes no mundo novo, ou seja, nos Estados Unidos.
no mundo novo, no território que se tornaria os Estados Unidos. Muitas pessoas buscaram tomar o manto da verdade, o que incluía a crença na segunda vinda de Cristo. E o autor da lição, que está aqui passando por vários podemos dizer, protestantes, vamos utilizar esse conceito, chega finalmente no batista, né, Guilherme Miller, ou William Miller, como era o nome dele de verdade, né? William Miller, como eu disse, ele era da Igreja Batista. Ele estudou a profecia das 2.300 tardes e manhãs do livro de Daniel. E ele interpretou que no final das 2.300 tardes e manhãs, o Messias, o Mashiach, iria voltar. Interpretou essa volta do Mashiach, pregou essa volta do Messias, fez vários reparos nessas datas, e por óbvio o Messias não voltou. Foi aquilo e deu origem àquilo que foi chamado do grande desapontamento de 1844. O Guilherme Miller, depois a Igreja Batista depois removeu, digamos, ou excluiu, digamos assim, aquele grupo que também veio a ser chamado de milleritas ou adventistas. Milleritas por causa do Guilherme Miller e adventistas por causa do advento, porque eles pregavam, a ênfase da interpretação deles era o advento, mas ainda não era a Igreja Adventista organizada. Depois de muito tempo é que a Igreja Adventista desse movimento, eram vários movimentos, na verdade, do movimento millerista surgiram alguns movimentos, dentre esses aquele que nós chamamos hoje de Adventismo, Adventistas do sétimo dia. Agora, lá naquela época não, era uma coisa, eles criaram esses termos milleritas ou os adventistas, ou seja, aqueles que pregam, que estudam, que interpretam as profecias do advento. O autor da lição na ponta da linha diz o seguinte: entre essas pessoas estava um fazendeiro batista chamado Guilherme Miller. A partir de seu estudo bíblico, ele acreditou que Jesus viria breve em sua geração. E o autor da lição encerra dizendo que nessa semana examinaremos por que a segunda vinda de Cristo tem alegrado o coração dos crentes ao longo dos séculos e como devemos nos preparar para isso. Chegamos então na lição de domingo, 12 de maio. O título da lição de domingo é A Promessa de Seu Retorno, ou seja, a promessa do retorno do Messias, do retorno do Mashiach. Temos aqui duas palavras muito interessantes na língua hebraica, gente, para se referir à promessa. A primeira palavra, eu vou falar de promessa e eu vou falar também de retorno. Então eu separei aqui algumas palavras. A primeira é shevuah, que significa voto, juramento ou promessa. E a segunda é shevut, que significa regresso, volta ou retorno. Eu preferiria, se fôssemos fazer um jogo de linguagem com a língua hebraica, que quando fôssemos falar do retorno do Messias, utilizar a expressão shevut. Só que quando nós fôssemos falar em retorno do homem, do indivíduo, se utiliza geralmente a palavra techuvá. Techuvá significa resposta, réplica, volta, retorno ou arrependimento. Seria mais ou menos assim o conceito de techuvá. Seria como se nós estivéssemos retornando para a nossa natureza de Yetzer Hatov, a natureza boa, antes do lapso, antes do pecado. Então geralmente se utiliza techuvá. E o retorno do Mashiach, ou seja, shevut, ele vem justamente
justamente para aqueles que se arrependeram, que estão buscando essa santificação, estão buscando essa techuvá, essa volta, esse regresso para a natureza, para o Yetzer HaTov, para a natureza boa, para a natureza santa. O autor da lição, gente, ele vai citar aqui novamente o John Wycliffe, falando o seguinte, que ele aguardava a vinda de Cristo com esperança. Depois ele vai citar o Calvino, que falou que todos os reformadores, quando se referiu ao glorioso retorno de Cristo como o evento mais feliz de todos. Na primeira pergunta aqui do domingo, gente, nós temos alguns versículos que são falados. Por que as seguintes passagens bíblicas deram tantas esperanças aos cristãos? A primeira passagem bíblica está lá em João 14:1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Numa interpretação mais literal, se traduz que vocês creem para dentro de Deus, então creiam para dentro de mim. Uma coisa talvez assim que a expressão techuvá, ela se encaixaria melhor, né? Esse retorno para o Éden pré-lapso é como se você estivesse entrando dentro da mente do divino, como se você estivesse se conectando, e como se você estivesse se conectando com a mente também do Mashiach, do Eterno. A segunda passagem, ela diz respeito à questão também da ignorância quanto àqueles que dormem, ou seja, ela vai falar sobre a questão da morte. E a terceira passagem vai falar sobre aguardando a bendita esperança, e ela diz respeito, ela começa a falar sobre a questão de o aprendizado, de você buscar a palavra, de você se aprimorar na palavra, ou seja, ela vai lá em Tito 2:11 e 14 fala muito disso, dessa escadinha de santificação, e enquanto estaríamos aguardando a vinda do Cristo. Qual seria, gente, a diferença dessas três passagens? A primeira passagem, que está lá em João 14, ela foca essa nossa esperança no céu. O foco dessa esperança, não fiquem tranquilos. Tem, primeiramente, lá no céu, né, eu vou fazer moradas para todos. Então tem uma conotação de o céu e a terra, ou seja, os indivíduos que buscam salvação, eles encontrarão espaço, eles encontrarão os braços do Eterno abertos para ele e terão moradas. Na segunda passagem, o enfoque maior, ele prepondera com uma necessidade mais imediata, porque aqui nesse mundo o que mais nos aflige é a questão da morte. Essa é uma necessidade tipicamente terrena. No céu não haverá morte, mas aqui na terra há. Então é trazida essa orientação, dito da seguinte maneira: não é correto, não é que vocês permaneçam ignorantes quanto àqueles que estão mortos, que na verdade aquilo é como se fosse um sono sem sonhos, é como essa alegoria aqueles que dormem. Isso é uma forma também de você amenizar o sofrimento do ser humano aqui na Terra. E a terceira fala do processo de santificação, então é algo mais voltado à mente. Então no primeiro versículo prepondera a conotação, o olhar para o céu, para as moradas que serão preparadas no céu. No segundo, para a emergência maior que nós temos na Terra, e o terceiro para uma emergência maior que nós temos aqui dentro de nossa mente, que é o aprendizado, é a evolução, a santificação.
Depois, gente, o autor da lição na ponta da linha, ele vai trazer o seguinte, ele vai trazer a resposta que ele entende correta para essa pergunta, né? É fácil entender porque a crença na segunda vinda traz tanta esperança e alegria para Cristo. Ela aponta para o fim do sofrimento e da morte, que nós citamos, inaugura um tempo de paz e vida plena, prevê fim de lutas e das guerras em um mundo de felicidade e comunhão eterna entre Cristo e os redimidos em todas as eras. Mais ou menos o que a gente abordou também. E por fim, ele nos transcreve algo que está no grande conflito, que nós vamos encerrar lendo. Diz o seguinte: em todas as épocas a vinda do Senhor tem sido a esperança de seus verdadeiros seguidores. A última promessa da salvação no Monte das Oliveiras, de que ele, o Messias, viria outra vez, iluminou o futuro aos seus discípulos, encheu o coração deles com uma alegria e uma esperança tão grande que a tristeza não poderia apagar nem as provações ofuscar. Em meio a sofrimento e perseguição, o aparecimento do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo foi a bendita esperança. Quando os cristãos tessalonicenses estavam cheios de pesar ao sepultarem seus queridos, que pensavam que estariam vivos para testemunhar a vida de Jesus, Paulo, seu instrutor, apontou-lhes a ressurreição que ocorreria por ocasião do advento do Salvador. Então os mortos em Cristo ressurgiram e, juntamente com os vivos, seriam arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Ellen White, O Grande Conflito, página 259. Então agora é com o Alexandre. Olá pessoal do canal Entre Linhas, uma satisfação estar aqui com vocês para a gente compartilhar do estudo de mais uma lição da Escola Sabatina, lição de número 7, Motivados pela Esperança, uma lição que fala bastante da esperança da volta de Jesus. Vocês já estudaram sábado e domingo com o Ricardo, seguem comigo agora para a segunda e terça e depois eu passo a vez para o Marcos André, que segue com quarta e quinta-feira. Lição de segunda-feira tem por título Esperando o Tempo. E aí acho importante a gente entender o porquê dessa lição de segunda-feira na estrutura da narrativa geral da semana. A lição da semana ela vem falando de como, em especial, Guilherme Miller e os milleritas, eles vão revisitar a crença na volta de Jesus, e numa volta de Jesus que acontece de forma literal. A lição de segunda-feira ela é importante porque a gente precisa lembrar, primeiro, que a ideia da volta de Jesus foi muito importante nos tempos apostólicos. O tempo de Paulo, de João, de Pedro, o assunto que mantinha a fé e a esperança dos cristãos no tempo apostólico, ali no primeiro século, era a breve volta de Jesus. Só que conforme a igreja ela vai se misturando com o Estado romano, e conforme a igreja entra depois no seu período medieval, aconteceu uma substituição das mensagens. Se passou a pregar cada vez menos sobre a volta de Jesus. E o centro da mensagem passou a ser duplo, o inferno e o céu. O céu como uma promessa do paraíso para quem obedecesse. E o inferno como uma sentença de castigo para quem desobedecesse à igreja. A igreja medieval, a religiosidade medieval, ela é muito marcada por uma preocupação com o pecado. Como evitar o pecado, como fugir do pecado, aonde está o pecado, o que é pecado. E se deixa de lado a ideia da volta de Jesus, ou pouco se fala da volta de Jesus. Isso faz todo sentido, porque é uma religiosidade no mundo medieval que existia muito mais para o controle social, para a manutenção da ordem, do que com uma preocupação transcendente. Quando vem a Reforma Protestante, figuras como Martinho Lutero, Calvino, que a gente já estudou em lições passadas, eles vão redescobrir a graça, vão redescobrir a salvação em Cristo Jesus. Uma descoberta que rompe com aquela visão de céu e inferno. Aquela preocupação desesperada com o pecado e com a penitência, ela é substituída pela libertação na graça para uma nova vida em Cristo Jesus. Porém, esses reformadores,
eles pouco vão estudar sobre a volta de Jesus e sobre as profecias. Quando chega o início até metade ali do século XIX, falando aqui de 1800 e pouco, o cristianismo, ele na sua maioria esperava uma volta de Jesus num futuro distante. Alguns diziam de uma volta espiritual de Jesus, que Jesus não voltaria literalmente. Alguns esperavam um arrebatamento de algumas pessoas, que nem todos fossem para o céu. Alguns esperavam uma volta de Jesus que estabeleceria um reino de 1000 anos aqui na terra. Haviam alguns estudiosos das profecias que se aproximavam do estudo de profecias, mas ainda era algo muito incipiente. Quando se começa a estudar textos como os textos da lição de segunda, Atos 1, 9 a 11, Apocalipse 1, 7, Mateus 24 inteiro, que é o sermão profético de Jesus, a gente tem acesso a uma descrição de uma volta de Jesus que é diferente daquela que era esperada nos tempos dos reformadores e no tempo da Igreja Católica medieval. Atos 1, 9 a 11 é uma passagem conhecida, né? Os 2 anjos aparecem para os discípulos depois que Jesus é arrebatado para o céu, e os 2 anjos falam: varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que entre vocês foi tomado para o céu, da mesma forma que vocês o viram subir, ele vai voltar. Apocalipse 1,7 fala: eis que vem com as nuvens do céu, e todo olho o verá. E por sua vez Mateus 24 fala que como relâmpago se mostra do ocidente até o oriente seria a vinda do Filho do Homem. E Mateus 24 é interessante também porque fala de um tempo de tribulação que antecederia a vinda de Jesus. Então a gente já tem aqui a ideia tribulacionista, né? Antes que Jesus volte é preciso que haja um momento de tribulação, de sofrimento. Fala ali que o sol e a lua seriam escurecidos. Eventos que acontecem na natureza, né? E fala também da queda das estrelas. Sinais que antecedem a volta de Jesus. E o grande sinal é de que um dia haveria um sinal da vinda do Filho do Homem, um sinal no céu, do tamanho da mão de um homem, e Jesus Cristo voltaria à terra. Jesus Cristo voltaria de forma literal, e todo o olho o verá. Essa é uma mensagem muito importante para a Igreja Adventista, e é uma mensagem que ela ganha um destaque mundial depois, mas inicialmente continental e nacional ali nos Estados Unidos. Vão acontecer missões evangelísticas na Inglaterra, na Europa, então não é apenas nos Estados Unidos, mas é muito importante ali por volta do início do século XIX, 1820, 1830, a figura de Guilherme Miller. Guilherme Miller é uma figura de destaque do movimento que daria origem depois ao Adventismo, embora Guilherme Miller não seja adventista. Guilherme Miller era uma figura com uma história de vida muito interessante. Ele, na sua juventude, teve uma criação cristã. Durante a sua fase de jovem adulto, final de adolescência, Guilherme Miller passou a questionar Deus muito, se tornou gnóstico, ele perdeu em muitos aspectos a fé num Deus presente, acreditava num Deus vago, num Deus etéreo. Depois de participar da guerra, Guilherme Miller ele volta chocado, ele volta impressionado, ele se volta para Deus, ele retoma os estudos, ele faz uma leitura detida da Bíblia, e aí Guilherme Miller se reconverte. Ele se reconverte para a mensagem da breve volta de Jesus. Vocês vão falar mais dessa breve volta de Jesus com Marcos André, na quarta, na quinta. Eu recomendo a leitura, se você tem curiosidade sobre a figura de Guilherme Miller, desse livrinho aqui, não tão livrinho assim. Esse livrinho se chama Portadores de Luz. É um livro que fala dos pioneiros do movimento millerita e do estabelecimento da Igreja Adventista. E aqui tem bastante conteúdo que fala da história de Guilherme Miller e da atuação dele e de outros que pregaram essa mensagem.
Figuras como, por exemplo, José Bates, Uriah Smith, Tiago White, Ellen White, figuras que foram muito importantes para o estabelecimento depois da Igreja Adventista. Os textos da lição de terça, eles vêm falando um pouquinho da forma de se estudar a Bíblia, que é a forma seguida por Miller, né? Isaías 28, 9 a 10 é um texto já velho, conhecido nosso, que diz assim, né? Que é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. Quer dizer, quando a gente vai estudar a Bíblia, a gente não estuda apenas um pedacinho. A gente estuda o conjunto do texto. Um pouco aqui, um pouco ali, um pouco ali. E dessa somatória de textos, não como partes isoladas, mas como partes de um todo integrado, a gente consegue ter uma visão da totalidade. É assim que a gente estuda a Bíblia. João 16, 13 fala que o Espírito da verdade nos guiará a toda a verdade. A gente só estuda a Bíblia sob a instrução do Espírito Santo. Se a gente estuda sem a instrução do Espírito Santo, a gente não tem o apoio daquele que é o inspirador da Bíblia. Acreditamos que as pessoas que escreveram a Bíblia escreveram inspirados por Deus. O segundo texto, né? Terceiro texto ali, desculpe, que é o texto de 2 Pedro, fala que nenhuma profecia vem de vontade humana, mas que homens santos falaram, inspirados da parte de Deus. Quer dizer, o Espírito Santo que inspirou os profetas que escreveram a profecia é o mesmo Espírito Santo que está do nosso lado para nos guiar ao entendimento de toda a verdade. Uma verdade orgânica, integrada, que conecta todos os textos sem contradição. É interessante também o texto de 2 Pedro, porque fala ali que é uma candeia que vai brilhando em um lugar tenebroso até que venha a alvorada, até que venha a aurora, até que venha o dia. Veja bem, a Bíblia, ela não nos revela toda a verdade sobre todas as coisas. A Bíblia nos revela a verdade que nos é possível viver enquanto nós estamos aqui nessa terra em pecado. Mas haverá um dia em que nós não viveremos mais nas trevas da noite, em que nós não teremos mais apenas a candeia, a vela, nós temos o sol da justiça entre nós, a palavra encarnada, o verbo encarnado, Cristo Jesus. Essa promessa, esse apontamento que está lá em 2 Pedro 1, 19 até 21 é muito significativo também. Os textos da questão 4, eles vêm falando especialmente da profecia daí, que é no que Guilherme Miller vai se debruçar para estudar. Daniel 1,17, Daniel 2,45 fala que as profecias são dadas por meio de sonhos, de visões e de linguagem simbólica. E que é preciso que a pessoa que estude profecia, ela desenvolva a aptidão para a interpretação. Quando a gente lê Apocalipse, quando a gente lê Daniel, quando a gente lê os profetas da Bíblia, boa parte daquilo que se lê não significa exatamente o que se lê. Existe um conjunto simbólico ali que é importante. A gente tem ali alguns exemplos na lição de terça-feira, né? Que bestas, elas representam reinos, nações, povos, como diz em Daniel 7. O vento, ele significa mudança, agitação, transformação, destruição, como diz em Jeremias 49. A água, como diz Apocalipse 17, ela representa na profecia povos, multidões, nações, línguas. A mulher, ela representa a igreja, como diz em Jeremias 6 e Efésios 5. Um dia profético, quando diz na profecia um dia, se equivale a um ano, como diz em Números 14:34 e Ezequiel 4:6. Então, quando a gente vai estudar profecia, a gente tem que estar munido de um conjunto simbólico para se entender a profecia. Mas é interessante também quando a gente vai ali para 1 Pedro 1, 10 a 11, porque a gente vê qual que é o tema central de todas essas profecias. Diz ali que homens profetizaram acerca da graça. O tema central das profecias é a graça. A funcionalidade e a intencionalidade da profecia é nos guiar até a salvação.
A profecia não foi mandada por curiosidade, não foi mandada para a gente prever o futuro, não foi mandada para a gente ficar fazendo um exercício mental de interpretação, um mero exercício mental de interpretação. As profecias foram mandadas para fortalecer a nossa fé num Deus Salvador. Se a gente se aproxima da profecia por mera curiosidade, a gente se afasta do sentido da intencionalidade do texto profético. O texto profético existe para nos alertar e nos confirmar a fé num Cristo Jesus que muito em breve voltará. É com isso em mente que Guilherme Miller vai estudar e que vocês seguem estudando agora com Marcos André. Meu abraço a todos e até a próxima semana. Tchau, tchau. Obrigado, Alexandre. Muito obrigado também a você que nos acompanha aqui pelo canal Entre Linhas. Que bom estarmos juntos mais uma vez estudando a Palavra de Deus. Que privilégio nós temos de abrir a Bíblia Sagrada, que é a Palavra de Deus, estudar um tema profundo e complexo como esse, com a clareza que a lição nos apresenta. Muito bom poder ter um material de apoio como esse para que possamos conhecer melhor aquilo que está sendo apresentado e aquilo que a Bíblia nos revela tão grandiosamente. Na parte de quarta-feira, dando continuidade ao nosso estudo da lição, nós temos o título Os 2.300 Dias de Daniel 8,14. Essa é uma profecia que nós encontramos lá no capítulo 8 de Daniel sobre a purificação do santuário. Daniel ouvia a conversa de dois seres que diziam: até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Então Miller se deparou com essa profecia, mas já com uma bagagem pregressa. Ele já havia estudado outras profecias da Bíblia e o seu cumprimento no tempo exato. Então nós temos, por exemplo, os 400 anos que os hebreus deveriam ficar como cativos no Egito. Eles foram para o Egito, ficaram cativos durante 400 anos e depois saíram exatamente como Deus havia indicado. Nós temos também uma outra profecia que é a dos 40 anos que eles permaneceram no deserto. Por conta da falta de fé dos espias, Deus então disse que eles deveriam passar 40 anos no deserto em peregrinação. E ao final dos 40 anos, Deus então providenciou a saída do povo. Temos também a profecia dos 70 anos de cativeiro em Babilônia. Essa profecia também se cumpriu exatamente no tempo determinado. Essa é uma profecia tão grandiosa quanto a saída do povo do Egito, porque eles foram como cativos para a Babilônia e saíram de lá conforme Deus havia profetizado. Os escravos não saem na hora que querem, né? Então Deus deu a profecia e cumpriu essa profecia. Temos também as 70 semanas que foram determinadas ao povo de Israel. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho mais sobre elas. Essas 70 semanas, elas se cumpriram com a construção do santuário, com a construção do templo e dos muros da cidade, até a data em que Jesus Cristo nasceu e morreu crucificado, né? Ou melhor, até um pouco depois, 3 anos e meio depois, com a morte de Estevão. Daqui a pouco nós vamos falar com mais detalhes. Aqui o autor nos pede para ler alguns textos que apontam para a vinda de Jesus, a primeira vinda de Jesus. E pergunto o que esses versos dizem sobre o cronograma de Deus para o primeiro advento, né? O primeiro advento é a primeira vinda de Jesus, quando ele nasceu como uma criança. Então, Marcos capítulo 1, verso 15, diz que o tempo se cumpriu. Então, ao cumprir-se o tempo, né, Jesus Cristo veio conforme havia sido determinado. Mais do que isso, né, ele foi batizado no tempo em que foi determinado. Em Gálatas, no capítulo 4, verso 4, nós temos ali o apóstolo Paulo dizendo que ele veio na plenitude do tempo, ou seja, quando o tempo se cumpriu, quando o tempo se completou, então ele veio. E também em Romanos 5, verso 6, diz que a esperança não nos confunde. Então, o texto está dizendo que Deus nos dá a esperança e nos aponta o caminho para que nós possamos confirmar a nossa fé. Amós capítulo 3, verso 7, não está aqui na nossa lição, diz que Deus não fará coisa alguma sem revelar por meio dos seus servos, os profetas. Então, Deus revela os eventos que vão acontecer.
Mas quanto a isso, nós precisamos tomar um pouco de cuidado com a visão que nós temos de profecia hoje. Hoje nós acreditamos que a profecia é uma previsão do futuro, mas não é dessa forma que a Bíblia vê a profecia. Por exemplo, lá em João, no capítulo 13, verso 19, Jesus explicou o significado das coisas que ele previa. Ele disse assim: eu digo essas coisas para vocês de antemão, para que quando elas acontecerem, vocês possam acreditar que eu sou. Então, Jesus Cristo está dizendo: eu falo a profecia, vocês vão ver o cumprimento dessa profecia, e então, depois que essa profecia se cumprir, vocês vão entender, vocês vão concluir que realmente eu falei aquilo que é correto. Então, para que serve a profecia? Para fomentar a fé, para estimular a fé dos cristãos, e não para que os cristãos possam prever futuro. Então, geralmente, a profecia ela só é compreendida depois que acontece. Existem casos anormais na Bíblia, né? Casos em que a Bíblia aponta para eventos futuros e esses eventos, então, são esperados pelas pessoas, mas normalmente as pessoas só concluem que aquilo aconteceu quando já estão no cumprimento da profecia ou então após o cumprimento da profecia. Só para a gente tomar cuidado, né, com aquelas pessoas que aparecem assim, prevendo eventos futuros, dizendo que isso vai acontecer, que aquilo vai acontecer, e às vezes, por causa de milagres e profecias e eventos de miraculosos, as pessoas acabam desviando o seu foco daquilo que é verdadeiramente essencial na palavra de Deus e acabam seguindo esses aventureiros aí, esses mais para médiums, né, ou para prognosticadores do que para profetas ou para intérpretes da Escritura, né? Então, ao estudar essas profecias, comparando verso com verso, Miller concluiu que Deus tinha um cronograma na Bíblia e devia haver um cronograma para a segunda vinda de Cristo. E aí o autor nos pede para ler Daniel 8,14 e nos pergunta: que evento ocorreria no final dos 2.300 dias, que são, na verdade, 2.300 anos proféticos, né? E ali fala, então, da purificação do santuário, né? Eu já citei o texto, mas o texto diz assim: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. O que Miller concluiu? Que a purificação do santuário era a purificação da terra pelo fogo. Então havia uma profecia de que desceria fogo para limpar a terra de todo mal, de todo pecado, né? A extinção total do mal. Então Miller concluiu que a purificação do santuário seria esse evento. E ele descobriu a ligação entre Daniel 8 e Daniel 9. Né? O anjo foi instruído a explicar a visão em Daniel 8, verso 16. Então apareceu, depois que Daniel teve a visão, né, ele viu aquela visão lá do bode, do carneiro, depois a conversa entre os dois seres celestiais, e ele questionou a Deus, né, ele ficou sem entender, e apareceu então um anjo que foi instruído a dar a Daniel o significado da visão. Então o anjo começou a explicar para Daniel a respeito do significado da visão. Começou pelo carneiro, que era uma representação dos reis da Média e da Pérsia. Depois ele explicou a respeito do bode que viria a seguir, que seria uma representação do reino dos gregos, né, liderado por Alexandre. Então os chifres que foram quebrados posteriormente. Então tudo isso foi explicado a Daniel. E ainda mais que isso, foi explicado que isso referia-se a um evento futuro, a um evento que ainda estava distante dos dias de Daniel, ou seja, Daniel não deveria esperar o cumprimento dessas profecias ainda nos seus dias. Daniel, à medida que ele recebia essas informações do anjo, né, desse ser celestial, ele caía, ele enfraquecia, desmaiava, né, e era colocado em pé novamente pelo anjo, por esse ser celestial. Mas em determinado momento, quando ele foi explicar sobre os 2.300 dias, as 2.300 tardes e manhãs, Daniel então perdeu a consciência e não foi despertado novamente. O anjo partiu e Daniel ficou sem as respostas. Em Daniel 9, 10 anos depois,
Daniel está estudando novamente as profecias, especialmente a profecia que se referia ao fim do cativeiro babilônico. Então, ele começou a orar, pediu perdão pelos seus pecados, pelo pecado do povo, e então um anjo aparece para ele novamente. E esse anjo aparece para ele com a seguinte mensagem: eu vim para fazer você compreender a visão. Mas que visão? Porque não tem visão nenhuma no capítulo 9. Então, nós só podemos entender que ele estava se referindo à parte que sobrou da visão do capítulo 8, que ele não tinha sido, que o anjo ainda não tinha explicado para ele. Então, nós precisamos fazer essa ligação, porque a profecia do capítulo 8, especialmente a das 2.300 tardes e manhãs, ela fica sem uma data de início. Existe a profecia, nós sabemos o prazo que a profecia deveria se cumprir, mas não sabemos a partir de quando podemos começar a contar. Então, no capítulo 9, o anjo aparece e diz, a partir da ordem para reconstruir a cidade de Jerusalém. Então, quando o anjo aparece, né, aí o autor diz assim, visto que o ponto de partida das 70 semanas foi desde que foi dada a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, Daniel 9, 25, Miller sabia que, se tivesse essa data, poderia saber o início das 70 semanas e estender a profecia até os 2.300 dias. Em Daniel 9, 24, diz que 70 semanas estão determinadas sobre o seu povo, ou seja, aponta para o povo de Daniel, ou seja, os judeus. E essa palavra determinada, ela não aparece em nenhum outro lugar na Bíblia. Então, nós não temos um comparativo para fazer. O que significa a palavra determinada? Não existe como fazer essa comparação, porque ela só aparece nesse texto. Mas existem outros escritos hebraicos que datam da mesma época, né? Livros históricos e narrativas que foram encontradas, e essa palavra é utilizada para cortar, para separar um pedaço de alguma coisa. Então, quando nós comparamos com esses escritos hebraicos, nós vemos que essa palavra ela tem um significado de separação, como se fosse assim, eu vou cortar de algo maior uma pequena parte. O que significa, então? Essas 70 semanas foram cortadas de um período profético maior. Por isso que nós entendemos que ela é cortada da profecia das 2.300 tardes e manhãs. É importante compreender, na parte de sexta-feira tem um cronograma com todas essas datas, e é muito importante a gente estudar essas coisas para compreender claramente, né? Bom, então vamos dar continuidade aqui. Na parte de quinta-feira nós temos a linha de tempo profética mais longa, e nós temos uma pergunta, que é, leia Esdras, capítulo 7, versos 7 a 13, quando foi emitido o decreto para permitir que os cativos de Israel na Pérsia fossem libertos para reconstruir o templo. Bom, a pergunta não está muito bem formulada, porque a profecia ela diz assim, esse é o tempo determinado para reconstruir o templo e as cidades e a cidade e as suas circunvalações, ou seja, os seus muros. O texto, então, não fala somente da reconstrução do templo. Isso é muito importante, por quê? Porque 2 decretos anteriores a este davam ao povo autorização para reconstruir o templo novamente. Só que não dava nem condição para eles fazerem isso, como é que um grupo de escravos, né, cativos em Babilônia, iria reconstruir o templo lá em Jerusalém. Era muito distante, muito custoso fazer isso. E, além disso, não dava autorização para reconstruir os muros da cidade. O decreto que está relatado aqui em Esdras, que foi a saída de Neemias, nós podemos ler, né, o primeiro capítulo de Neemias ali, quando Neemias está triste, e então ele está diante do rei, o rei pergunta o que ele quer, ele faz o pedido para ir até a cidade para reconstruir, e pede também recursos para isso. Então, é interessante a gente pensar que os outros decretos não se encaixam nessa profecia,
porque eles não fazem menção aos muros e à própria cidade, mas sim ao templo. Então, existe uma autorização, existe até uma ordem para a reconstrução, mas eles não tinham condições de reconstruir, também não poderiam reconstruir, não receberam autorização para reconstruir os muros. Reconstrução de muro era uma espécie de uma rebeldia contra o governo. Inclusive, lá no livro de Neemias tem muito isso, as pessoas fazendo denúncia. Olha, eles estão construindo o muro, porque o muro era um instrumento de defesa contra aqueles que estavam do lado de fora. Então, poderia ser utilizado para a rebelião, mas como o rei confiava em Neemias, e Neemias já havia avisado previamente que iria reconstruir, então isso não causou desconforto com o rei. Então, esse decreto foi chamado decreto do rei Ataxerxes, que aconteceu no ano 457 a.C. Foi o último dos 3 decretos, e esse terceiro decreto foi mais completo e marca o início das 2.300 tardes e manhãs, ou dos 2.300 dias, que são anos proféticos. Então, Daniel, capítulo 9, verso 25 e 26, quando começaria todo esse período profético? Que eventos importantes esses versos predizem? Bom, ao sair a ordem para reconstruir Jerusalém, reconstruir tanto a cidade quanto o templo, até que fosse ungido o Messias, 69 semanas. Então, ele apontava desde o início da construção até a data em que Jesus Cristo foi batizado, quando Jesus Cristo, então, foi ungido por Deus com o Espírito Santo para sair cumprindo a sua missão de Messias. Até aquele ponto, Jesus tinha vivido uma vida, entre aspas, comum. Ele vivia com a sua família, ele caminhava lá entre os seus familiares, mas não temos nenhum histórico de que ele tenha realizado milagres, que ele tenha cumprido algum ato profético. A partir do seu batismo, então, ele é ungido como Messias e sai pregando. E aí o autor diz aqui que a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, 69 semanas, que são 483 dias, 69 vezes 7 dá 483, que são, na verdade, anos literais. Nós podemos ver esse cumprimento das 70 semanas lá em João, no capítulo 2, verso 20, quando Jesus diz assim: eu vou destruir esse templo e reconstruir em 2 dias, em 3 dias. Ele estava falando de si mesmo, reconstruir o seu próprio corpo. Mas eles dizem assim: os nossos pais demoraram 46 anos para reconstruir. Então, a profecia diz que seriam 49 anos, 7 semanas, 7 vezes 7, 49, mas eles dizem 46, provavelmente porque eles não consideraram alguma coisa, algum período ou alguma construção que fazia parte da profecia, mas vê que o tempo de semanas era, na verdade, um tempo de semanas de anos. Então, nós podemos concluir isso dentro da própria Bíblia. Então, depois do batismo, Jesus saiu pregando o evangelho. Ele dizia: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no evangelho. Marcos 1, 14 e 15. E aí, na primavera do ano 31, no meio da última semana, 3 anos e meio após o seu batismo, Jesus foi crucificado. Então, Jesus, como Cordeiro de Deus, cessou o sacrifício do Calvário, finalmente, com o Calvário, Então, o tipo havia encontrado o antítipo e, finalmente, todos os sacrifícios e ofertas do sistema cerimonial cessaram. Aqui eu quero fazer uma pequena entrelinha aqui, só para a gente entender. Os sacrifícios não cessaram. Os sacrifícios continuaram acontecendo até o ano 70. Porém, para Deus, o que acontecia no santuário não era mais sacrifício, mas morte de animais apenas. Entenda que o sacrifício de Jesus fez cessar o significado e não o sacrifício em si. Eles continuaram ali ainda sacrificando. Então, o que isso nos diz sobre pessoas sinceras, mas que estão sinceramente erradas? Deus olhava para aquilo que acontecia ali, mas não via mais sacrifício. Então, se a pessoa ia até o santuário, sinceramente apresentando ali a sua adoração, Deus não tomava mais isso como adoração. Então, não adianta a pessoa ser sincera e estar agindo sinceramente errada.
A sinceridade, ela precisa acompanhar um estudo da palavra, ela precisa acompanhar o significado daquilo que está acontecendo, né? Nós não podemos seguir um rito apenas pelo rito. Às vezes nós corremos o risco de fazer isso na igreja. Por que você se ajoelha na igreja, por exemplo? Você se ajoelha porque você está reconhecendo a sua pequenez diante do grande Deus que está presente naquele lugar. Agora, se você se ajoelha só porque todo mundo está se ajoelhando, não acontece nada. Deus não recebe aquilo como um ato de adoração, né? Foi só uma entrelinha aqui. Então, leia Daniel 9, 27, como terminaria a profecia das 70 semanas. Então, ele diz que fará cessar o sacrifício e as ofertas. Então, as 70 semanas, ou 490 anos, destinados aos judeus, terminariam em 34, com a rejeição da mensagem do Evangelho no Sinédrio. Então, ali o que ocorreu com a morte de Estevão, né? Aqui o autor está citando Atos 6, verso 8 até 7, verso 60, que é o testemunho de Estevão e depois a sua morte. Acontece ali a rejeição maior. Por quê? Porque nesse momento, Estevão foi apedrejado com o rosto brilhando. O texto relata que o rosto de Estevão brilhava. E qual era a referência que eles tinham de um rosto brilhando? Quando Moisés ia ao monte para conversar com Deus, então o seu rosto voltava brilhando. Então o brilho era um sinal da presença de Deus. E aí, quando eles apedrejam Estevão com o rosto brilhando, eles estavam rejeitando não só a mensagem de Estevão, mas ao próprio Deus que estava presente com Estevão. Eles reconheceram que Deus estava agindo através de Estevão, mas mesmo assim apedrejaram. Então, a rejeição não foi de uma mensagem, não foi daquilo que Estevão estava falando, daquilo que estava sendo pregado pelos apóstolos, mas a rejeição do próprio Deus. Então, nesse momento, Deus se volta para os gentios. É interessante a gente notar que Deus não rejeitou o povo judeu. A Bíblia não fala de rejeição. Você pode ler lá o capítulo 9 de Daniel, a partir do verso 23, em nenhum momento ele fala de rejeição. Ele fala de uma aliança com muitos, ou seja, da inclusão de mais gente na aliança. Então, nós, gentios, fomos incluídos na aliança pela desobediência deles. O apóstolo Paulo fala sobre isso também no capítulo 11 de Romanos, que eu recomendo que você leia. Ele fala assim: Deus tirou de algo ruim algo bom, porque pela desobediência deles vocês foram incluídos ou pela falta de fé deles vocês foram incluídos na aliança. Então não há rejeição de povo algum, há inclusão. Então nós somos incluídos na aliança feita com Abraão, Isaac, Jacó, com os antepassados, né? Então, subtraindo os 490 anos da profecia de 2.300 anos, restou então a ele 1.810 anos. É interessante que Miller fez a conta tudo certinho, eles se preocuparam muito com os detalhes para poder calcular o tempo exato, mas eles não se preocuparam com o evento. Então, eles se atentaram aos detalhes da profecia, mas não se atentaram à parte mais importante. Isso profeticamente já estava previsto no capítulo 10 de Apocalipse, isso já é previsto que haveria ali uma decepção, mas há a resposta também. A resposta vem no capítulo 11, quando ele diz: meçam o santuário. Precisamos estudar o santuário para compreender essa profecia. Mas não é de se admirar que o coração de Miller estivesse ardendo por esse evento, ardendo por esse acontecimento, porque o cristão ele deve ter esse evento como o evento mais importante da sua caminhada. Nós queremos ver o nosso Senhor Jesus Cristo voltando nas nuvens do céu, no tempo em que ele vai nos livrar de todas as consequências do pecado. Ele já nos livrou da penalidade do pecado com a sua morte na cruz. Ele está hoje nos livrando do poder do pecado com a santificação, com a presença do Espírito Santo em nós, que nos transforma para que possamos nos livrar do poder que o pecado exerce sobre nós, dos nossos vícios, dos nossos desejos pecaminosos
e finalmente, quando Jesus Cristo voltar, Ele vai nos livrar da presença do pecado. A presença do pecado ainda continua sendo algo relevante na nossa vida. Nós vemos pessoas sofrendo, nós vemos tragédias acontecendo, nós vemos gente morrendo sem motivo algum. Tudo isso vai cessar com a vinda de Jesus. Então não é de se admirar que o coração de Miller estivesse ardendo por esse evento, e não é de se admirar que nós também estejamos hoje almejando esse evento. Jesus Cristo vai voltar. Essa é a nossa maior esperança. Eu termino aqui essa minha participação e agora você fica com o Lúcio, com as perguntas de sexta-feira. Lúcio, agora é com você. Um abraço e até a semana que vem com mais um estudo da Palavra de Deus. Valeu, Marcos. Valeu, Alexandre. Valeu, Ricardo. Valeu a você que está aqui. Não esqueça, hashtag fui até o final. Não terminou ainda. Temos aqui... São 3 perguntas bastante rapidinhas hoje, ainda do estudo adicional aqui. Perguntas para consideração, como nós já comentamos em lições anteriores, às vezes não dá nem tempo, né, do professor chegar na quarta-feira, imagine chegar na sexta-feira com as perguntas. Mas não importa, você é um aluno diferenciado e nós gostamos de estudar todo o material disponível, e nem todo, né, porque tem comentários bíblicos que a gente nem traz aqui no canal ainda, mas temos aqui essas perguntinhas aqui, ó. Que lições aprendemos com a experiência de Guilherme Miller, né, de William Miller, como disse o Ricardo na fala dele, né? Que lições aprendemos com a experiência de William Miller? Olha, tem muitas lições que dá pra gente aprender, né? Ele entendeu uma mensagem, foi desperto pelo Espírito Santo e, de certa forma, ele foi pregar, foi servir a Deus. Infelizmente, a mensagem dele não estava completamente, e Ellen White comenta, né, que devido a tanto erro, né, difundido naquela época, acabou por criar ruídos, né, na mente de Miller, e Miller, de certa forma, com muito euforismo, né, de forma eufórica, ele foi lá querendo pregar a volta de Cristo, e ele viu, né, essa mensagem. Então a gente aprende assim, a gente tem que tomar cuidado, né, quando a gente está pregando a palavra de Deus, para ver se está de acordo com a palavra de Deus, né? Se não tem a nossa, como a gente coloca aqui, os anacronismos, não tem as nossas interpretações, né? Ou as nossas perspectivas, beleza? Então a gente aprende a não marcar data, outra coisa também que a gente aprendeu com Miller, né? E também a Bíblia falava isso, né? Só o Pai sabe o dia e a hora, né? E às vezes nós queremos saber, e isso está acontecendo de novo. Você vê, com essa tragédia do Rio Grande do Sul, quantos vídeos já começam lá. Eu lembro que sempre acontece isso, né? Na Covid, pronto, Jesus estava voltando, daí todo mundo, meu pai. Aí agora nas tragédias anuais, porque agora o negócio está anual, né? Quando né, os deslizamentos no Rio de Janeiro, alagamento no Rio Grande do Sul agora, e assim, normal, pessoal. A Bíblia fala que o final dos tempos serão tempos difíceis e que a volta de Cristo vai se revelando, né, conforme a grávida, né, para dar à luz. Ou seja, aquelas dores do parto começa com espaçamento, com outro espaçamento, até que começa uma dor atrás da outra e quando vê, né, o bebê nasceu. Para quem já é pai ou mãe, né, pelo Feliz Dia das Mães aí, já vai saber o que significa, né, que a volta de Cristo é que nem as dores do parto, né? As coisas os eventos, né, que antecedem a volta de Cristo, na verdade, falando corretamente agora, parecem, né, são análogos às dores do parto, ou seja, porque o espaçamento vai diminuindo, né, e as dores vão se intensificando. Então, que a gente possa aprender isso aí, né, com Guilherme Miller, com William Miller. Ou seja, que a gente pregue o Evangelho, pregue a volta de Cristo, sim, Cristo vai voltar, eu tenho certeza, né? Mas o dia eu não sei, né? Tem até o hino, né? O dia eu não sei do regresso do esposo, né, pessoal? 2. Entender Daniel 9, 24, 27 confirma a integridade da Bíblia e a divindade de Cristo? Com certeza, né? Daniel fala sobre as 70 semanas, fala sobre o ungido do Altíssimo, fala também, né, sobre o príncipe, né? E que o príncipe seria morto. Então, assim, ele fala certinho, as 70 semanas estão destinadas ao seu povo. E se você conta, né, a partir de 457, e aí a gente já teve lições falando, 457, 458, foi no decreto, foi quando foi confirmado o decreto, tem um estudo bíblico só disso no canal Entre Linhas, tá? E também não é tão relevante nesse ponto de vista, mas nós vimos assim, tem uma profecia e Jesus Cristo
encaixa exatamente com essa profecia, né? Ou seja, é impossível a pessoa falar assim, não, é coincidências. Não são coincidências, né, pessoal? E a última aqui, que papel a compreensão da profecia desempenha no plano da salvação? Essa terceira pergunta, ela é meio difícil, ó. Que papel a compreensão da profecia desempenha no plano da salvação? Primeiramente, assim, você compreender algo vai ajudar principalmente você que compreende, certo? O plano da salvação ele vai ser executado independente da sua compreensão ou não. Isso a gente tem que ter, né, certeza de que as coisas funcionam assim, tá? Agora, compreender o plano da salvação é o título, né, da nossa lição aqui, ó, motivados pela esperança. Compreender os eventos proféticos sempre tende a aumentar ainda mais a esperança. Então, assim, Jesus cumpriu já 90% de todas as promessas que estão na Bíblia. Só falta ele voltar. Então, assim, será que ele se tornaria um mentiroso e não cumpriria essa última? Né? Por isso que a Bíblia sempre fala, e Paulo fala, né, nós somos ainda mais culpados do que as gerações anteriores, porque, né, as gerações anteriores muitas vezes viviam em esperanças, em histórias, né, em costumes que eram passados, e nós não, nós temos já concretizado, né, o evento da vinda de Cristo, da morte e ressurreição dele, e que, como os anjos falaram, né, porque estás aí olhando para o alto, esse Cristo que vistes subir ao céu, voltará da mesma maneira que vistes subir. Então, estamos esperando aí Jesus voltar e pacientemente, né, nós estamos aqui aguardando, mas não ociosos. Já teve uma lição, né, já do mês passado, não ocioso, né, pessoal? Trabalhando, vivendo, né, e gozando aí das bênçãos que Deus tem nos dado. Pessoal, essas são as 3 perguntas então para consideração. Espero aí que coloque aí também a sua consideração sobre essas 3 perguntas, né? O que vocês acham aí que aprendemos com a experiência de Miller, né? Se entender Daniel 9 realmente confirma ainda mais a divindade de Cristo e a integridade da Bíblia. E a última, né, que papel a compreensão da profecia desempenha no plano da salvação. Beleza? Vamos então terminar esse estudo assim como nós começamos, com uma oração. Então, nesse momento, vamos buscar ao Senhor uma palavra de oração. Senhor Deus, agradecemos a Ti, Senhor, por podermos encerrar esse estudo. Muito obrigado, Pai, pela esperança da volta de Cristo Jesus. Obrigado porque tudo que a profecia disse, praticamente tudo já se confirmou, Pai. E agora estamos aí nas últimas dores do parto, tendo aí o sofrimento, a guerra, a fome, tantas coisas que nós sabemos que o mundo, ó Pai, jaz no maligno. Mas nos ajude, ó Pai, pelo menos aqueles que estão aqui ouvindo neste momento, que estão envolvidos na Tua palavra, que nós não nos conformemos, ó Pai, com este século, mas que a gente possa renovar o nosso entendimento, renovar a nossa esperança a cada dia e auxiliar essas pessoas que nesse momento sofrem por falta de esperança, falta de fé, falta de rumo, que nós possamos, ó Pai, transmitir um pouquinho dessa luz que recebemos de Ti. Obrigado mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Então, pessoal, nos vemos já no 8º estudo. Agora sim, já rompemos aqui a metade dos 13, já vamos para a segunda metade, onde nós vamos estudar sobre luz do santuário. Vamos estudar sobre esse tema. Então, fiquem em paz, não esqueça do Pix da Adra, sos@adra.org.br, e nos vemos no 8º vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal.